Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago mais uma crônica para o nosso quadro de leitura de crônicas, em que eu apenas leio o texto do início ao fim e posso fazer um ou outro comentário sobre ele. E a crônica de hoje, meus amigos, na verdade, já havia sido prometida há algumas semanas aqui no canal. Para quem nos acompanha sabe que recentemente eu fiz um vídeo em homenagem, um vídeo temático sobre a figura do Gari, do coletor de lixos. Coletor de lixo. Em que eu trouxe vários poemas, inclusive um meu, que versavam sobre essa figura. E lá eu havia dito que eu conhecia ainda uma crônica sobre o tema, mas que como o vídeo já estava muito longo, então eu deixaria para fazer um vídeo à parte, que é o que eu trago hoje aqui. A crônica Os Lixeiros da Minha Rua, de Gustavo Corsão. Pessoal, em primeiro lugar, esse termo lixeiro hoje em dia é tido como pejorativo, tá? Então a gente utiliza mesmo o coletor de lixo. O gari é mais aquele que varre, o varredor, né? Agora quem coleta é o coletor, é claro. Mas a crônica é de outra época, então a gente tem que entender e contextualizar. Tá? Não vamos julgar aqui o escritor, que já foi muito julgado, inclusive, e com razão até. Calma lá, meus amigos. E ó a moto aí, ó. Em plena quinta-feira, meus amigos. Né? Pois bem, para quem não conhece, Gustavo Corsão, aqui está a capa. Gustavo Corsão foi um escritor brasileiro que teve assim certa repercussão, tá? Ele que escrevia muito sobre questões religiosas, ele que foi assim um grande convertido. Antes ele era marxista, tá? E se converteu depois ao catolicismo, mas que escreveu também romances, tá? Escreveu no jornal artigos, né? Tinha uma certa veia ali ensaística. E uma figura que, assim, quem o conheceu pessoalmente elogiava muito o homem que ele era. Mas, com o passar do tempo, eu ia falar dos tempos, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais crítico, mais assim, como vou dizer, mais ácido e diria até mais conservador, chegando até mesmo, meus amigos, a apoiar assim integralmente, né, os golpistas militares de 64. Meus amigos. E assim, os amigos dele da própria igreja, assim, gente grande, tá? O Dom Helder Câmara, a turma maior, assim, né? Que era assim com ele, né? Ele começou a criticar também, o que é isso, meus amigos, né? Então, assim, é um homem que, com o tempo, né, começou a ser criticado também. Ele que fazia altas críticas. Não? Pois bem, mas esqueçamos esse lado aqui. Tá? Porque a gente, eu sei que é difícil, né, mas a gente tem que focar na obra. E ele, como escritor, era muito bom. Elogiado, assim, por gente, assim, do nosso mais alto escalão. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler algumas palavras aqui de grandes nomes sobre ele. Tá? Então, por exemplo, Josué Montello, grande escritor, infelizmente pouco falado, né? Escritor brasileiro, disse sobre ele: Corsão é um homem essencialmente afirmativo. Para bem compreendê-lo, cumpre não perder de vista essa condição. De longe, parece um homem fechado. O convívio com ele nos dá uma outra impressão, a do companheiro suave, de palavra mansa,
com o dom da afeição e a vocação da cordialidade. Quem escreveu Lições do Abismo é um título dele, tá? Descendo tão fundo nos mistérios da consciência humana, veio de longe no exercício da meditação sobre si mesmo, com muito daquela angústia unamuniana em face da vida e da morte. Unamuniana faz referência a Miguel de Unamuno, que eu já trouxe aqui no canal quando eu fiz um vídeo sobre a poesia espanhola. Tá? Pois bem, o mestre brasileiro tem mais de uma linha de afinidade com o mestre espanhol, inclusive o pendor de moralista, a concepção agônica da vida. Josué Montello. Aí em seguida tem outro comentário de Ariano Suassuna, meus amigos, grande nome aí do nosso teatro, do romance também. Eu descobria que aquela ideia que eu tinha formado de Gustavo Corsão através de pessoas hostis a ele era integralmente falsa. Ele era um homem boníssimo, talvez impulsivo e arrebatado em seus impulsos, mas de uma bondade que transparece à primeira aproximação, nos seus olhos pequenos, azuis, vivos, risonhos, inteligentes, e que, por mais estranho que isso possa parecer a quem não o conhece ou não gosta dele, são olhos de menino. Ele não tem nada de intratável. É apenas um homem de princípios, corajoso e inflexível quando sustenta os princípios que julga certos. Mais um comentário. Gilberto Freire, meus amigos. Gustavo Corsão chega aos 75 anos guardando uma mocidade, um viço, uma veemência, um ardor combativo que marcam no seu modo de ser homem, de ser brasileiro, de ser escritor, esta inconfundível condição ambrosiana, a de exprimir uma alma para o qual o tempo simplesmente cronológico, com suas modernices efêmeras e suas vogas transitórias, é no máximo o que em matemática se chama, ou se chamava, uma quantidade desprezível. E por último, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues é preciso lembrar também, né? Que também apoiou o golpe, meus amigos. Mas o valor das suas obras é inegável, né? Pois bem, os seus piores inimigos sabem, e não teriam o cinismo de negar, que Gustavo Corsão é uma das inteligências mais sérias do Brasil. Bate forte, muitas vezes, mas sempre por amor. Está fatalmente ao lado da pessoa e contra a antipessoa. É a luta que o apaixona. Eis o que eu repeti para meu amigo das esquerdas. O Corsão tem um coração atormentado e puro de menino. Bom, ainda tem mais um comentário aqui na capa de trás, tá? Da Raquel de Queiroz, que também apoiou o golpe. Oh, meu Deus, né? Pois bem, Gustavo Corsão é realmente uma criatura privilegiada de Deus. De longe, a gente o admira, o aplaude, o respeita. Mas, de perto, sem que diminuam a admiração, a quase reverência, a gente descobre e sente que, acima de tudo, o ama, irmão surgido de repente, como um prêmio imerecido e caro. Bom, aqui, nesses comentários, a gente vê mais sobre a figura do Gustavo Corsão, né, que parece ser uma pessoa assim que era gente boa pessoalmente, né? Mas ninguém comentou sobre, quer dizer, exceto o Josué Montello, que falou aqui do Lições do Abismo, né? Se eu não me engano, foi seu primeiro romance, mas não tenho certeza. Tirando ele, ninguém falou sobre sua obra. Tá? Mas se você procurar por aí, vai ter muita gente falando sobre a obra dele. E ele era um erudito, conhecia muito de vários escritores mundiais. Tá? Inclusive aqui tem vários textos em que ele comenta sobre 1000 escritores. Por exemplo, aqui ó, nós temos Ortega y Gasset, ele comenta. Nós temos Carlos Drummond de Andrade, Winston Churchill, e mais? Dostoiévski,
Mozart. Olha, meus amigos, acabei de ver aqui que tem até uma... Essa aqui é de crônica, né? Tem até uma crônica sobre xadrez. Eu não tinha lido o livro inteiro, né? Ai, ai. Né? Só tinha lido algumas crônicas avulsas, né? Olha, Machado de Assis, que mais? Essa de Queiroz, Camões, que mais? Bom, agora, assim, em título não tem mais nenhum nome, né? Mas certamente ele vai mencionar 1000 autores aqui. Então, assim, uma figura controversa. Estou falando sobre ele por 10 minutos aqui, nem comecei a ler ainda. Mas que eu acho que vale a pena nós conhecermos a sua obra. Tá? E agora a gente vai ter uma breve amostra do seu estilo com essa crônica que eu separei para ser um vídeo irmão daquele outro que eu fiz sobre a figura dos coletores de lixo. Muito bem, meus amigos, essa é a crônica de hoje. Gustavo Corsão, os lixeiros da minha rua. São dois os principais e mais antigos. Ambos retintos, altos, vigorosos, bonitos, vestidos de azul, como creio que seja o uniforme deles, de botas. E, para ainda mais lembrarem personagens de lendas, ou para dar um tom de ferocidade às fisionomias boníssimas, veja o leitor em um deles um par de bigodes de antigamente. Um se chama Tempestade, o outro Meia-Noite, ou vice-versa, para não dar primazia a nenhum, tão gêmeos me parecem. Há 15 anos ou mais são os lixeiros de nossa rua. Quando de longe se ouve o ruído do caminhão, ouve-se também a voz de meia-noite ou de tempestade a cantar cantigas de amor que eles mesmos compõem e musicam nas horas de folga. A rua inteira se agita. As cabrochas e até as brancas vêm às janelas. As empregadas correm a procurar a lata de lixo, contentes, porque nesse momento, graças à arte de tempestade ou de meia-noite, o ofício deles ganha um raio de alegria. A canção de amor, segundo todos os costumes sociais, não deve ser para as patroas, e sim para elas que têm o coração ao mesmo nível. Todos falam. O cachorro ladra. Meia-noite se ri com a risada como a que dizem que tinha Leonardo da Vinci, apesar de branco. E o próprio patrão preocupado ou simplesmente ocupado larga o papel coberto de hieróglifos e chega à janela para ver Tempestade coroado com uma estranha e majestosa tiara, onde se amontoa tudo aquilo que a casa rejeitou. Dizem que há um movimento, um prurido estatal, governamental, que determinou a transferência de meia-noite e de tempestade para um bairro distante, onde ficaremos nós sem a alegria deles, e eles sem o nosso alvoroço, e onde certamente os patrões, as patroas, as cabrochas e as brancas vão levar algum tempo a descobrir a beleza da alegria de ambos. Não posso me conformar com tamanha crueldade burocrática e venho aqui, por meio destas mal traçadas linhas, em nome das pessoas de bom coração desta rua, e creio que são todas, sem querer me gabar, suplicar às autoridades que não nos tirem os dois poetas do bairro. E só não digo os dois melhores lixeiros do mundo para não despertar uma grande cobiça dos outros bairros. Lixo também une excelências. Reza o provérbio que roupa suja se lava em casa. Com isso querendo dizer que os mal-entendidos e as aflições familiares devem lavar-se na intimidade e no afeto. Ora, lixo também quer intimidade e afeto. Não é qualquer lixeiro, senhor governador, que pode botar a mão no nosso lixo com descabida intimidade.
Isso é coisa que se conquista gradativamente e que pede 15 anos de bom trabalho, de alegria exemplar, para se transformar num serviço em que a parte menos nobre, o vexame, o mau cheiro, seja espiritualizada pelo humilde serviço bem prestado. Deixe-me os nossos lixeiros, senhor secretário. A gente se habitua a tudo e se afeiçoa a todos. E nós nos afeiçoamos aos nossos lixeiros e eles a nós. Por que separar os que amam? Pedindo especialíssimo deferimento, subscrevo-me atentamente, etc, etc, por toda a rua Marechal Pires Ferreira e outras do mesmo bairro. Fim da crônica. Bom, aqui nós temos um certo elogio a essas figuras, esses dois lixeiros, Tempestade e qual que é o nome do outro? É Meia-Noite. Esses dois coletores, né, vocês me perdoem aqui, que fiquei lendo tanto essa palavra que acabei tendo esse deslize. Pois bem, e o que é interessante é que a forma que o Gustavo Corsão usa para se referir a essas duas pessoas dessa profissão se assemelha com algumas formas que nós vimos nos poemas anteriores. Então, por exemplo, ele aqui fala de figuras quase míticas, lendárias, mitológicas, que lembra a forma que o Guilherme de Almeida fala dos garis no poema lá sobre os varredores. Né? Também é mencionado aqui, para não retirar os dois poetas da rua, que nos lembra como também Paulo Franco se refere aos garis naquele poema que eu li, o Gari. Né? Então, assim, é interessante como que essa forma de olhar, até poética, reaparece em todos esses textos que eu trouxe aqui. Né? Então, assim, achei interessante. Pessoal, outra coisa. Né? É preciso lembrar que esse texto é de outra época. Então, algumas formas de falar aqui podem soar um tanto agressivas ou ofensivas, mas me parece não ser a intenção do autor. Tá? E outra coisa, tem um momento aqui, alguns momentos que ele fala, na verdade, que as cabrochas, né, vão às janelas. Né? Cabrocha é uma forma de você se referir a uma pessoa mestiça, mas de forma, como vou dizer, elogiável. Tá? E também cabrocha está ligada a pessoas que dançam, né? As pessoas ligadas ao samba. Tá? Então, assim, ele não está falando de maneira pejorativa ou ofensiva, não. Tá? E essa é a crônica, meus amigos. Nada assim demais. Tem outra parte aqui que eu acho que pode soar estranho. Né? Todos falam, o cachorro ladra, meia-noite se ri com a risada, como a que dizem que tinha Leonardo da Vinci, apesar de branco. Como se houvesse risadas diferentes, assim, entre quem fosse negro ou branco. Né? Então, assim, preciso lembrar que é de outra época. Tá? Mas, você percebe, assim, uma valorização dessas duas pessoas. Né? Que não se sabe se é ficção ou não, mas que a gente traz para a nossa realidade. E existem coletores que passam a vida inteira indo às mesmas ruas. Né? E a gente até tem certo convívio, alguns dias da semana, cumprimenta, final do ano eles pedem lá a sua caixinha, alguns dão, outros não, né? Mas a questão é que se torna uma figura conhecida, deixa de ser invisível. Aqui é mencionado até os apelidos que dão. Né? Meia-noite, Tempestade, e a alegria que eles trazem. Vejam vocês, não só o coletor faz o seu trabalho porque tem que fazer obrigatoriamente, retirar o lixo, né? Deixar mais limpo o ambiente, mas
eles o fazem com alegria. E eles cantam, e esse canto chama a atenção, diverte toda a vizinhança. É claro que isso aqui pode ser um embelezamento do próprio escritor sobre a situação. Mas a metáfora que fica é de que o coletor, alegre, cantando, chamando a atenção, ele não apenas limpa o ambiente físico, mas também metafórico, né? Deixa o dia mais bonito, as pessoas se afeiçoam a eles, né? E de novo, é claro que isso pode ser uma ficção, mas a gente pode trazer para a vida real, para o cotidiano e prestar mais atenção nas pessoas que trabalham invisivelmente ao nosso redor para melhorar o ambiente. Então assim, mais uma crônica, mais um texto sobre aquele mesmo tema, para que nós pensemos sobre essas profissões que infelizmente são desvalorizadas, né? Que nós assim humanizemos esses profissionais que humanizam por sua parte a nossa parte mais desumana, né? Ou talvez humana, se eu for um tanto pessimista, né? Ele até menciona aqui a questão, né, de que ele fala, né, os lixeiros, cadê? Pega no nosso lixo, né? Cadê a pior parte? Estou perdido, meus amigos. Aqui, né? Transformar num serviço em que a parte menos nobre, o vexame, o mau cheiro, seja espiritualizada pelo humilde serviço bem prestado. E aqui nós temos essa palavra, né? Espiritualizado, que a gente pensa ser meio uma antítese, porque estamos falando de coisas concretas. Aí vem um camarada e fala de algo abstrato. Mas tem que lembrar que ele foi um grande católico. Tá? Assim, na verdade no sentido de purificar aquilo que é impuro. Né? Achei interessante. Né? Essa crônica eu já conhecia fazia bastante tempo, desde o ano passado. E quando eu li, foi quando eu tive a ideia, na verdade, de fazer um vídeo temático. Né? Porque eu já conhecia alguns poemas, já conhecia o Gari, já tinha o meu. Eu falei, bom, daqui a um tempo eu posso fazer então. Já conhecia o do Drummond também, né? Daqui a um tempo eu posso fazer um vídeo temático sobre a figura do coletor de lixo. E aqui está feito, meus amigos, né? 2 vídeos irmãos, né? Um só de poemas, esse de crônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo leve, um vídeo tranquilo, um vídeo apresentando um escritor que é pouco falado, meus amigos, mas deem uma pesquisada que eu acho que vocês não vão se arrepender, exceto pelas escolhas da vida pessoal do camarada, né? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curto, um vídeo mais leve, um vídeo de crônica, obviamente. E se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Bom, eu tentei chamar a atenção para esse escritor menos falado, menos conhecido, mas a questão é que quando eu vou falar sobre a vida pessoal dele, isso pode não ser muito legal. Ao falar que ele apoiou, né, o golpe militar de 64, aí fui ler os elogios. Quem tem aqui? Raquel de Queiroz, outra canalha. Nelson Rodrigues, outro canalha. Resumindo, né, só canalhas aqui, só os golpistas elogiando esse outro apoiador aqui. Mas a gente tem que ir atrás da obra, né, meus amigos? Aí não tem jeito, né? Você não vai negar a obra da Raquel de Queiroz, do Nelson Rodrigues, do Gustavo Corsão e de tantos outros escritores que às vezes até
não vou dizer por bem, mas ingenuamente, achando que estavam fazendo o melhor, foram enganados. Por quê? Porque são alienados politicamente. Sabem muito de uma área, mas quando é para olhar assim para outras vertentes ou para perceber o macro, aí não tem um olhar muito aguçado. Não. No caso aqui, todo mundo falou bem do Corsão. Não, é uma boa pessoa, uma pessoa que sempre está tentando fazer o bem. Às vezes ele estava achando que era o melhor para o país mesmo. Né? Mas o que é isso? Né? É resultado de uma ignorância política. Então é por isso que a gente tem que se atentar, né? E tentar aprender e perceber muitas coisas além da nossa área. Senão a gente, com o passar do tempo, pode ser muito criticado e até esquecido por conta dessas más escolhas. Meus amigos, né? Acabei me estendendo demais nessa, que era para ser uma brincadeirinha no final do vídeo.